Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou Marcelo Guijo Cajueiro Caju e estamos iniciando mais um episódio da entrevista aberta na trilha de carreira. Hoje estou com um convidado muito especial. Iniciou no mundo da programação em 2011, mas desde 2017 atua como liderança. Tem características muito fortes que vão além da área técnica. É humano, com um grande coração, muito engajado nos lugares que trabalhou, abraçando a cultura, principalmente o que ele acredita, sendo um vetor dela. Seu apelido era Gordinho, mas hoje está magrão, correndo muito por aí, já completando até maratonas. E aí, Gordinho? Ou Lucas Ferraz, seja bem-vindo. Fala, meu querido, tudo bem? Bom, primeiro, feliz de conversar com o seu público, muito feliz de conversar com você, né? A gente trabalhou durante um bom tempo junto e experiência super positiva, acabamos construindo uma relação para além do trabalho. Sim, o meu apelido era Gordinho, segue sendo, e eu adoro ele, inclusive eu tento evangelizar as pessoas sobre esse apelido aonde eu vou. Então, segue como apelido. Já completei algumas maratonas, vamos falar um pouco disso também aqui na nossa conversa. E estou bem feliz de estar aqui. Espero contribuir aí para o podcast e para as pessoas que estão escutando. Muito obrigado. E para começar, a gente vai falar bastante sobre carreira, sobre o lado profissional, mas comece contando aí quem que é o Lucas do lado pessoal. Legal. Eu sou o Lucas Ferraz, tenho 32 anos, nasci em São Lourenço, no sul de Minas. Então sou do interior, menino de interior. Quando era, quando era menino pequeno era um pouco agroboy, sabe? E um pouco é, com uma energia um pouco incomum para uma criança. Então, eu dei muito trabalho para minha mãe, muito trabalho para as minhas professoras, professores. Tive uma infância que educação não foi uma coisa que eu valorizei. Então, até terminar o terceiro ano, eu era sempre o pior aluno da sala. Então, é super curioso depois de eu ter feito uma trajetória em educação durante 10 anos, né? Dos meus 22 até os meus 32, eu trabalhei com educação, com tecnologia aplicada à educação. Então, acho que isso é um pouco de um recorte de infância. Sempre pratiquei esportes, fui atleta de taekwondo, atleta de natação, e é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida. Me mudei para Belo Horizonte com 18 anos e comecei a fazer faculdade, já na área de computação. E desde o início da faculdade, como eu já tinha uma experiência prévia com programação, comecei a estudar bem cedo, mais ou menos com 13 para 14 anos, eu já consegui um trabalho e já consegui, né, me envolver profissionalmente com tecnologia. Acho que fazendo um recorte aqui das principais coisas ou atividades que me definem. Acho que primeiro eu sou pai de pet, tenho minha cachorrinha, a Vivi, tenho tatuado ela no meu braço, ela inclusive está aqui comigo, deitada no chão agora. Pratico corrida de rua, já tem 5 anos, então foi um pouco do que me tirou da origem do meu apelido e dos hábitos, né? Como gordinho. E Foi aí isso que nesses te 5 fez anos, iniciar a correr, Gordinho? parcialmente, eu comecei a correr por alguns motivos. O primeiro é que eu não estava feliz com a minha condição física no geral, tanto do ponto de vista de não ter fôlego para as coisas, de subir uma escada e ficar cansado, quanto do ponto de vista de ter um histórico de problema cardíaco na minha família, né? Então meu pai já infartou, meu avô infartou, então era uma coisa meio que eu tinha um pouco de receio, bastante receio na verdade. Na época eu estava com 27, 26 para 27 anos. Então esse fator saúde ele fez bastante, né, teve bastante importância. Da perspectiva também de estética, era uma coisa que eu queria ficar diferente, né? Enfim, pessoalmente falando aqui. Então era importante para mim. E
eu sempre admirei bastante quem fazia esporte de endurance, né? Então, esportes de longa duração. E eu tenho um amigo, que você inclusive conhece, que é o João Galo, que ele é triatleta, ele tinha feito um Ironman. Eu achava aquele negócio um negócio bizarro, mas que me dava muita vontade de algum dia na minha vida fazer, e tinha que começar por algum lugar. E aí aos poucos ele foi me levando para corrida e eu comecei a entrar dentro daquele mundo e ainda não sou um Ironman, mas já fiz um pedaço disso, né, que é conseguir correr uma maratona e no tempo com certeza o meu objetivo é virar um triatleta, mas ainda não iniciei nos outros esportes não, consigo só na corrida. Parabéns, porque olha, correr uma maratona não é fácil, né? Como é que foi a primeira maratona? Cara, não é não. O grande lance da maratona, assim, a prova em si ela é difícil, mas o ciclo, ele é muito pesado. São 4 meses treinando tipo, especificamente para maratona, então fazendo um período de base ali de mais ou menos 2 meses, onde você começa a ganhar mais força, volume de corrida, e mais 2 meses bem específicos, que é quando você começa a aumentar mesmo o volume de corrida. Então você vai fazer treinos ali, por exemplo, no sábado, que a gente chama de longão, de 24, 26, 28, 30, 32, 36 quilômetros. Você nunca corre a distância da maratona antes da maratona, né? A distância Nunca mesmo de 42, não. Você corre só no dia nossa. da prova. Você faz um processo de preparação. Porque é muito desgastante os 42. Então, se você tenta correr eles antes, o risco de lesão, o risco de você não conseguir fazer a prova depois, ele aumenta muito. Então, esse processo de preparação, ele não te coloca, ele te coloca o mínimo de estresse possível para que você consiga correr a prova. E aí, cara, a primeira maratona, a grande virada para mim foi a alimentação. Porque, curiosamente, eu comecei meu processo de emagrecimento em janeiro, ali, fevereiro de 2019, mas eu nunca fui uma pessoa que cuidou da alimentação. Eu só fazia muito esporte. E aí eu fui emagrecendo fazendo muito esporte. Mas comia mal. Muito doce, muita porcaria, assim, no geral. Não tô tão diferente hoje em dia, não, mas ao longo desses 4 meses de preparação de maratona, eu tive que mudar muito como que eu me alimentava. Acho que para mim foi o maior desafio. Eu gosto muito de treinar, então o ciclo de treinamento, né, são ali mais ou menos uns 1.000 quilômetros ao longo de 4 meses que você corre. Foi difícil, mas foi legal, eu gostei. Me botou, assim, muito focado, me ajudou muito nos objetivos profissionais, porque você fica tão dedicado a uma coisa, disciplinado, tem horários tão regrados, tudo bonitinho, alimentação toda bonitinha, fortalecimento bonitinho, que isso meio que espalha para o restante da sua vida. Então, o profissional também fica mais ajustado. E o dia da prova foi difícil, mas passa muito rápido, assim, essa é a grande verdade, né? São 4 meses para você correr ali 3 horas e meia, mais ou menos. Então, e eu tive uma grande ajuda, um amigo meu, Rafael Torres, que você também conhece, que é um dos fundadores da Tribe, foi para a Argentina comigo, que eu corri a Maratona de Buenos Aires. Foi para a Argentina comigo e correu mais da metade da prova comigo. Então, foi bem legal. É um Legal, pouco da teve, história. teve um suporte aí. Ou teve, eu eu ia correr, né? E aí, numa festa de casamento de um dos nossos amigos, eu comecei a chamar todo mundo. Oh, vamos para Buenos Aires, vamos para Buenos Aires. Acabou que foram mais 6 casais, além de mim. Caraca. Então virou uma viagem, assim, um monte de gente decidiu fazer a prova. Foi muito massa. Muito massa, baita experiência. E gordinho, que característica natural que você tem que que faz as pessoas te admirarem? É, Não precisa ser modesto, né? não, acho que é bem modesta as minhas características. Eu tô escolhendo entre duas, tá? Que eu acho que são as duas mais fortes que eu tenho. Mas a primeira acho que a principal, eu sou extremamente humilde para aprender com as outras pessoas. Então, não importa qual contexto, eu gosto de ouvir, aprender.
sobre tudo. Então, não só em tecnologia, em liderança, em trabalho, a vida, conversando com qualquer pessoa na rua. Eu acho que essa é uma característica muito forte minha de ser um ouvinte atento. Então, sempre nas interações eu tô ali ouvindo, aí parece que a pessoa tá falando um negócio que tem nada a ver comigo, eu tô prestando atenção, eu começo a fazer um monte de perguntas do que ela tava falando. Acho que essa é uma característica bem forte e que as pessoas percebem com frequência, assim. Foi natural isso? É natural ou foi treinado de alguma forma? Natural, curiosidade da vida, desde pequeno. Sempre gostei de Legal. escutar as pessoas falando, assim. Não à toa eu gosto de podcast demais, né, cara? Podcast é boa parte do meu dia. Gosto de escutar as pessoas falando. E o que irrita até as pessoas que mais te amam? Tá faltando autoconhecimento, né? Tô brincando. A falta de autoconhecimento, tô brincando. Mas eu sou muito acelerado em alguns momentos. Vou muito quente nas discussões. Aprofundo demais nas coisas, assim. Acho que isso é uma coisa que você conviveu comigo, provavelmente já ficou irritado. Mas acho que é um pouco dessa temperatura com que eu, às vezes, entro numa conversa e o quanto que eu não solto o osso ali. E aquilo ali, às vezes, cansa, porque, às vezes, de fato, eu tô passando um pouco do ponto. Não precisava chegar até aquele ponto. Sempre com educação, mas persistente ali nas discussões que eu entro. Se irrita. Tentando lembrar se eu já me irritei com isso. Provavelmente, né? Provavelmente sim. E pessoal, para quem está ouvindo a gente vai entrar agora na vida profissional do Gordinho. Mas antes da gente entrar, vai lá e curta se você estiver no YouTube, compartilha se você estiver no Spotify, que a gente vai mais longe. Aproveita aí esse momento, essa pausa aqui, que agora a gente vai para uma área muito importante, que provavelmente se você chegou até aqui era para ouvir um pouquinho do lado profissional do Gordinho. Vamos nessa, Gordinho? Bora? Navegar? Sim, Gordinho, o que senhor. que você faz na vida? Boa. Eu, eu vou dar um contexto mais geral, tá? Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por tecnologia e educação. Então, boa parte da minha vida, e aí o contraste com a minha vida de infância ali, que eu não queria estudar, não queria fazer nada. Mas boa parte da minha vida eu me dediquei à educação. Recentemente, nos últimos 6 meses, eu me afastei um pouco da educação como negócio, e foquei de novo num lado mais tecnológico. Então, só dando um contexto, tá, Caju? Para explicar, Fique à na vontade. Tribe eu fiz de tudo, que foi a empresa anterior, a que eu estou atualmente, foi a empresa que eu conheci, o Caju. Então lá eu atuei em várias frentes diferentes, mas sempre muito focado em operação, negócio, educação, um pouco de produto, e um pouco de tecnologia também. Mas quando enfim, saí da Tribe e decidi fazer uma outra coisa, eu queria muito me reconectar com tecnologia. Porque entre esse balanço de educação e tecnologia, eu estava muito aqui para educação e menos para tecnologia nesse momento, nos últimos 4 anos. E aí o que eu faço hoje eu toco os times de mobile das unidades de negócio de banking e de cartões do Banco Neon, que é um banco digital focado nas classes C e D. Então tem um propósito bem legal de bancarizar pessoas que muitas vezes não têm o crédito ou a possibilidade de acessar um banco dos outros bancos. E hoje eu estou cuidando dessas duas unidades de negócio, mais especificamente do time mobile. Então, se alguém estiver ouvindo a gente, tiver o cartão Neon e ver um bug no aplicativo ali, pode mandar a mensagem para você lá no LinkedIn. Certamente. Pode Brincadeira, hein, sim. pessoal? Mas pode mandar mesmo. Pode Manda aí, mandar. pode mandar. Manda aí. E como é que foi essa virada? Conta pra gente essa virada dessa criança hiperativa que incomodava todos os professores para alguém que se interessa por educação e virou, inclusive, um profissional bem reconhecido por justamente ter tantas skills e soft skills que colaboraram para o seu crescimento na carreira. Como é que foi essa virada de chave? Conta um pouquinho como é que era antes e como é que se transformou. Tá. Eu fui eu não sei nem se você conhece essa história, mas
Eu tomei 4 bombas na escola. Então, eu era um aluno realmente bem ruim. Um aluno bem ruim, não. Eu era um aluno com resultados bem ruins. Porque quando eu me dedicava, eu ia bem, dava tudo certo. Mas a questão é que eu me dedicava 2% do ano, aproximadamente. A minha adolescência e, enfim, infância, eu era muito focado em esporte, gostava muito de esporte. Eu contei que eu fui atleta de taekwondo, atleta de natação, mas eu não contei que eu, às vezes, fazia 4 horas e meia de treino de taekwondo por dia. Então, fazia os 3 treinos do dia que tinha na academia. Então, eu gostava muito mais daquele processo de progresso que para mim era muito nítido, o que eu precisava fazer para conseguir ter um resultado, do que na escola. Que às vezes eu aprendi um negócio, eu não via muito sentido naquilo que eu estava aprendendo, demorava para entender. Muitas das coisas que eu aprendi, de fato, nunca fizeram sentido e eu nunca usei na minha vida. Então, a falta de significado na educação básica como ela é hoje, na forma como eu enxergava naquela época, tá? Não na forma como eu enxergo hoje. Ela foi me desengajando. Sempre fui uma pessoa que eu só me interessei, eu só fiz o que eu realmente me interessava. E essa, inclusive, é uma característica que talvez irrite as pessoas também, que, que me conhecem. E aí, cara, assim, até os meus 18 anos, eu tava muito ali à mercê das decisões dos outros, né? Você não tem opção. Você tem que fazer a escola básica, né? Você não tem como escolher um caminho diferente, né? Talvez curso técnico, mas eu estava no interior, não tinha isso. Beleza, quando eu fiz 18 anos e tomei a decisão de ir para a área de tecnologia, aí isso mudou muito, porque eu entrei na faculdade com uma base muito ruim de matemática, apesar de gostar, eu era um péssimo estudante, então não tinha como entrar com uma base boa. Sofri muito no primeiro período. Tomei bomba em geometria analítica na época, quando eu comecei. Mas eu comecei a curtir demais. Então, as matérias de programação, eu era assim, maluco, aficionado, virei monitor, essas coisas todas. Virava à noite e tudo mais. E aí começou a mudar. Eu comecei a perceber que, na verdade, não é que eu não gostava de estudar, eu não gostava era de estudar as coisas que eu não gosto, né? E, e aí, nesse meio tempo, eu fui meio que construindo apreço por educação ao longo do processo, mas assim, pela minha educação, não pela educação dos outros, até que em 2015, fazendo um corte, né? Então fiquei 5 anos estudando ali tecnologia, trabalhei em uma porrada de setor diferente, enfim. Eu conheci os meninos que fundaram a Tribe comigo depois, lá no APP Prova. Eu tinha 22 para 23 anos e entrei numa startup que tinha mais 19 pessoas, eu fui o 20º, se eu não me engano, que era uma startup de educação para ensino básico, para ajudar as pessoas a se prepararem para o Enem. E aí ali eu comecei a ser uma pessoa que entendia o impacto da educação na vida das outras pessoas, mas ainda com um certo nível de distância. E aí aqui abordando um ponto sobre pessoas programadoras. Uma coisa que eu acho que é muito importante, já dando. Posso dar um toque aqui no meio, né? Da minha história contando? Ah, então tá bom. Uma coisa que eu acho que é extremamente. Que eu acho não, que eu tenho convicção. E que faz muita diferença no sucesso das pessoas que eu vi crescendo como pessoas de tecnologia. É a compreensão do business que você está trabalhando. Motivo, como que ele chega lá na ponta. E quando eu estava no AppProva, nessa minha primeira experiência com educação, eu era muito focado em construir um bom código, tipo arquitetura e tudo mais. Era meio psycho com isso assim, cuidando do aplicativo da AppProva, junto com outras pessoas. Mas eu não estava tão preocupado com como que aquilo ali chegava no usuário final, assim, muitas vezes eu não tinha nem, era até pouco empático com essa preocupação, estava preocupado em resolver o problema tecnológico que me deram. Então, nesses anos entre 2015 e 2017, eu comecei a gostar de educação, mas muito menos do que eu poderia, porque eu não tinha essa preocupação com o negócio que eu estava atuando, né? Com o meu usuário final ali, eu não tinha um nível de preocupação adequado, vamos falar assim. E aí aqui fica o toque, assim. Se você trabalha num business, entende esse business, entende como que ele impacta a vida das pessoas, você vai ser
muito mais feliz no seu trabalho, se for algo que é alinhado com seus valores e princípios, né? Obviamente. Então, acho que isso foi uma coisa que não é prova eu consegui começar a desenvolver, depois no estúdio a mesma coisa, mas que eu só fui construir de verdade quando eu entrei na Tribe e que eu comecei a ter o contato com o estudante, com o meu usuário final. Então, eu fui o primeiro professor da história da Tribe, dei a primeira aula. Durante um bom tempo eu fui o único. E eu dava aula para uma turma de 10 pessoas. E uma dessas pessoas, meu irmão. Então, assim, que estudou na Tribe, formou e hoje empreende e tudo mais. Então, a minha relação foi meio que sendo construída. Eu fui entendendo o valor da educação, eu fui entendendo o quanto que ela transforma a vida das pessoas. Depois eu comecei a conseguir colocar tudo que eu tinha conhecido, tudo que eu tinha aprendido para começar a ensinar as outras pessoas. E no tempo eu fui entendendo como que aquilo ali gerava resultado na vida das pessoas. Então, conforme as pessoas foram, né, sei lá, dando contexto tribe, se empregando, no contexto de prova, conseguindo passar no Enem, e aí você começa a conhecer a história daquelas pessoas, e a educação foi crescendo dentro da minha vida. Acho que é isso. Uma bela virada, né? E novamente volta aquele ponto, né? Você tem que estar gostando do processo, do que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fui muito feliz nesse processo, nesses últimos 9 anos da educação. Muito. Gosto bastante. Bom, e tem uma certa discussão, né, entre tem que fazer o que, que deve ser feito versus não, buscar aquilo que a gente gosta de fazer. Mas com certeza, se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente consegue entregar mais resultado, né? Com certeza. É uma boa discussão, inclusive. Quando você vai principalmente pro granular, né? Nas pequenas entregas que você tem que fazer. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não gosta, né? Imagino que você também. Sim. Imagino que o momento que você está aqui agora conversando comigo é o momento que você mais gosta desse seu projeto. Mas tem um monte de micro coisas que você faz para isso aqui acontecer que não necessariamente você gosta. Que é um trabalho repetitivo, né? E são Eu acho que coisas dá. que não são visíveis, né? Na maior parte Exato, das vezes, o, o que dá prazer é a menor parte, muitas vezes, né? Porque tem com todo um certeza. outro trabalho que é gerado para gerar aquele impacto, para entregar o resultado, né? Mas é o que você falou, né? Se a pessoa só tem o prazer no resultado, ela vai ter uma vida muito mais difícil. Uhum. E com muito menos tempo de. É sempre aquela pessoa que está almejando o próximo grande passo da vida dela. E não está curtindo o momento. Eu tô falando isso, mas eu sou uma pessoa que luta contra isso diariamente, assim. Porque eu sou aquela pessoa que sempre está almejando o próximo passo, o resultado lá na frente. Mas eu não acho que isso é o, é o ideal. Eu sempre tento trazer para o presente o que são as boas coisas que estão acontecendo na minha vida, como que eu tenho que ser grato a elas, como que elas estão construindo o que eu quero ter lá na frente. Então, enfim, E como é que foi sua transição de contribuinte individual para gestão e liderança? legal. Ela aconteceu, ela começou a acontecer. Eu acho que se você for pegar a transição completa de uma pessoa que é contribuinte individual até ela virar de fato uma liderança, demora anos, né? Não é a virada de cargo, é toda uma reconstrução, assim. Eu acho que eu demorei muitos anos, eu só fui virar uma liderança mesmo, sei lá, ali em 2021, 2020. Apesar de ter começado a fazer essa transição em 2017. 2017, eu tinha. O time de mobile tinha 4 pessoas lá no App Prova. E tinha um cara que era mais sênior, que é o Gui Torres, inclusive a pessoa que mais me ensinou coisas técnicas na minha jornada, assim, como na minha vida, foi ele. E ele decidiu sair ali em março de 2017, mais para abril de 2017. A gente tinha um projeto bem grande para entregar, que era um projeto chamado Saraiva à Prova. E com a saída dele, a gente não tinha mais um dev iOS, que ele estava como nosso único dev iOS. Lá a gente tinha Android e iOS nativo. E na época o CTO da Prova era o João Daniel. E ele conversou comigo e falou assim: Lucas, me ajuda a encontrar. Vamos começar a procurar uma pessoa no LinkedIn, para uma pessoa mais sênior, para ela vir fazer essa demanda, né? Enfim, esse projeto com a gente.
mas ao mesmo tempo para ela assumir essa posição de liderança do time mobile. E aí eu olhei para ele e falei assim, beleza, conta comigo. E comecei a procurar um perfil pleno, mais barato, e falei, eu é que vou assumir essa posição na minha cabeça, né? Falei para mim mesmo. E, cara, comecei a trabalhar igual um maluco, estudar, tentar aprender. Eu não programava iOS há anos, assumi aquele projeto ali, comecei a fazer ele. E aí foram uns 3 meses assim que eu vi a oportunidade e fui igual um doido. Trabalhava, o tempo que eu tinha acordado, eu estava trabalhando. Não que eu acho saudável, mas acho que dentro daquele contexto daquela oportunidade, era o que eu tinha que ter feito, tá? E eu tava com muita energia para poder fazer isso, então tava tudo certo. E aí, resumindo a história, é que a gente não precisou contratar um Dev iOS para liderar o time, eu passei a liderar esse time, então, por merecimento ali, eu consegui abarcar aquelas demandas e fazer o negócio acontecer. E sem ninguém me pedir, eu comecei a fazer one-on-one com as outras pessoas do time. Eu assumi essa posição sem receber ela, durante uns 6 meses. Ninguém em nenhum momento me falou, mas também ninguém em nenhum momento virou e falou assim: não pode. Então eu segui o jogo. Criou o cargo, no É, caso, né? eu, Criou a posição exatamente. para você. Eu criei a posição para mim. E comecei a agir dessa forma. E aí, em vez de chegar pro João Daniel e pro Nico, que também era a pessoa que me acompanhava ali, pro Marcos, e falar assim, pô, cadê minha posição? Cadê minha promoção? Eu cheguei para eles e falei assim, me ensina a ser uma boa liderança? E comecei a aplicar as coisas que eles iam me ensinando. Então, eu lembro que eles me mentoravam. Eu não falava sobre cargo, não falava sobre esse tipo de coisa. E eu ia fazendo tudo que eu podia fazer. Fazia o one-on-one, me posicionei como uma liderança. Logo, as pessoas que eram meus pares, como dev, meio que começaram a me ver assim mesmo e seguir o jogo. Eu ia meio que me colocando ali naquele lugar. Aí acabei virando essa pessoa que tocava o time mesmo. E, e aí, cara, foi um longo processo, né? Assim, uma coisa é você ser uma liderança super técnica, que era o meu caso lá no início. Tinha, sei lá, uns 8 anos de mobile. Comecei mobile muito no início, Android 1.4. E você atuar ali como uma liderança técnica que gere aquelas pessoas, mas você faz umas conversas muito mais técnicas, né, do que qualquer outra coisa. Outra coisa é você começar a fazer uma transição para entender mesmo, tipo, gestão de pessoas, contratação, ajudar a pessoa a se recuperar, promover, contratar, demitir. Então, isso que eu falo que para virar uma liderança que eu considero que tem minimamente as habilidades para liderar bem e cumprir o papel, foram uns 3 anos, em umas 3 oportunidades diferentes. Nas primeiras duas, foi. Eu com certeza não fiz um bom trabalho, é um fato, né? Tanto em prova quanto em estude, no geral. Acho que algumas coisas eu fazia bem, outras não. Agora, acho que em Tribe, aí sim eu comecei a aprender melhor e ter um coaching melhor para isso também. Mais tempo, mais rodagem, mais dedicação ainda. Então, acho que é um pouco disso. Esse foi um pouco da minha virada. Eu acho que só complementando a resposta, Caju, a grande dificuldade que eu tive, que eu acho que isso talvez seja uma coisa legal das pessoas que estão ouvindo entenderem, é você entender onde que você precisa colocar energia. Então, no início dessa transição, eu colocava muita energia na parte técnica e muito pouca energia na parte de pessoas, processos e essas coisas. Lá na frente, 2020, 2021, eu comecei a colocar muita energia na parte de pessoas, processos, e aí eu já não entendia direito, eu não sabia quando aprofundar uma coisa que ainda era técnica para o que eu fazia, ajudar meu time, entregar para eles e sair fora. Então, é meio que esse balanço de aonde você coloca energia ao longo dos dias mesmo, das semanas que você está cuidando de um time, acho que foi a coisa que eu mais apanhei, porque não é linear. Depende da época, depende do momento que seu time está vivendo, depende do contexto da empresa, depende do time que você tem, da composição do time que você tem, do que ele faz. Enfim.
Tinha um pouco E disso. hoje você voltou a se conectar mais com a tecnologia? Você está estudando essa parte técnica para, digamos assim, se atualizar mesmo, né? Porque você ficou muito tempo, pô, estudando, fazendo curso, estudando com coaching, mentoria, com uma galera de gestão de pessoas muito boas, aprendeu demais aí, desempenhou um cargo sensacional, diversas funções, na verdade, de liderança. Então você cresceu muito nessa área de gestão. Agora você voltou para uma área mais técnica, né? Olha, gestão com tecnologia, né? É isso. Como é que tá isso hoje? Legal. Hoje eu faço a posição de como se fosse um tech manager dentro da Neon. Mas por que eu falo como se fosse? Porque não é um- uma posição de tech manager de playbook. Porque eu cuido de um time transversal de mobile. Então, vou começar a resposta pelo início aqui. Eu tenho estudado tecnologia desde sempre. Então, eu nunca parei 100% de estudar tecnologia, porque todas as vezes que a gente implementar alguma coisa, mesmo que fosse de gestão, eu sempre procurava saber se tinha alguma solução tecnológica, e aí aprofundar e tudo mais. E na Tribe eu dei aula durante muito tempo também. Então, dar aula, assim, indiscutivelmente foi o período onde eu mais aprendi tecnologia, assim, com profundidade. Por mais que muitas vezes fosse para ensinar coisas simples. Você ensinar, você tem que aprender 10 vezes mais do que quando você aprende para usar. Então, nunca parei de estudar. E no Neon, como eu cuido de um time de mobile, eu voltei a estudar tecnologias mobile, o que é a arquitetura que está sendo usada agora. Enfim, atualizar mesmo o meu conhecimento de Android, iOS nativo. E também aproveitar para conhecer como funciona um banco por trás dos panos, né? O que existe de segurança, o que existe de tudo. Então, agora eu tô estudando um conteúdo que eles lançaram internamente, que é sobre site reliability. Não sei exatamente como fala, assim, na melhor pronúncia. Mas na parte um pouco de DevOps ali, como é que você observa toda a estrutura do banco, número de requisições, essas coisas todas, que não tem nada a ver com o que eu faço. Mas está lá, está disponível na biblioteca e eu estou aprendendo. Para saber como é que é o processo de monitoramento de um banco, né? O que você tem que estar preocupado. Sei lá, Pix. Cara, tem milhões de transações de Pix por dia. Como é que você garante que isso está acontecendo e tudo mais? Então, não necessariamente eu estou estudando programação, apesar de estar também, mas estou estudando um ecossistema de tecnologia que está em volta do que eu cuido. Não necessariamente é o que eu cuido. Estou estudando, obviamente, que AI generativa. Acho que é um caminho sem volta. Comecei a estudar isso bem no início, quando apareceu, no início de 2023. Quando apareceu, não, né? Quando ficou famoso. E sigo nesse processo, pensando como que isso vai me ajudar. E acho que as tecnologias que estão mais próximas de mim, System Design é um negócio que eu estudo também, para entender como construir aplicações, né, de ponta a ponta. Eu já Acho não que é paro de isso. estudar. Não, se você quer ter uma carreira de tecnologia onde você continua crescendo e mantém seu emprego, minimamente, não tem como parar de estudar. Falando nisso, que Diga. a gente saiu de uma escola de tecnologia que cresceu muito no boom da pandemia, né, por conta desse crescimento do mercado, né, que já vinha já há muitos anos, na verdade, esse crescimento de alta demanda por profissionais. E a pandemia acabou, aconteceu muita coisa na economia, a gente veio com uma série de layoffs, inclusive começamos 2024 com uma série de layoffs, inclusive no Google, acabou de ter layoff dentro do Google, por exemplo. O que você acredita que vai acontecer em 2024 em relação a isso? Você acredita que vai continuar ocorrendo esses layoffs? Legal. Vamos lá. Acho que dando um passo atrás aqui, né? Esse crescimento de demanda de tecnologia mega impulsionado por pandemia mesmo. Então, não à toa virou fonte de notícia, né? Assim, o tempo inteiro. Falta de profissionais de tecnologia. E, de fato, era o que estava acontecendo, né? As empresas tendo que se transformar.
e contratar pessoas no mercado. A Tribe surfou assim, nesse boom de vagas e tentou ajudar o mercado a ter essas pessoas. Tentou não, né? Ajudou, de fato, o mercado a ter essas pessoas. E essa conjuntura que você trouxe, econômica, acho que Brasil, especialmente Brasil, né? 2023 foi um ano bem maluco, assim. Além desses layoffs que começaram a acontecer aqui no Brasil, depois dos que começaram a acontecer fora, né, juros americanos, enfim, e toda essa conjuntura, o, o ponto é, vamos lá, deixa eu me perder um pouco no raciocínio aqui. Toda essa conjuntura de 2023, ela começa a ficar um pouco diferente em 2024. Então você vê o Banco Central brasileiro baixando a taxa Selic, você vê os juros norte-americanos diminuindo também. Por mais que tenha acontecido layoffs agora no início do ano, eles são menores do que os layoffs que aconteceram, né, no passado, então vem numa decrescente. Então a minha expectativa é que o mercado melhore. O que eu tenho visto é um mercado que melhora. A economia está reagindo, né? E, consequentemente, levando junto os negócios e as empresas. Então, mas assim, é uma perspectiva, sou zero analista de mercado, não entendo muita E, coisa, né? Assim, é um pouco do que eu tenho conversado também com as pessoas que acompanham isso mais de perto. e indo além Então, dessas perspectivas, indo além do que... Porque são coisas que o profissional não controla, né? perfeito. O profissional vai ter que fazer o dele. O que você acredita que as pessoas podem fazer para que estejam preparadas para esse mercado diferenciado, tanto com IA, que está muito em alta, que tem muito trabalho que vai deixar de existir ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo, dentro da programação, a produtividade pode aumentar demais dentro desse contexto, e ao mesmo Perfeito. tempo, com layoffs, então o valor de cada pessoa ali, ele acaba mudando nesse tempo. O que a pessoa pode fazer para o seu valor aumentar? Perfeito. Acho que tem algumas coisas, tá, Caju? Eu tenho pensado muito sobre isso individualmente. Então, consigo dar uma resposta legal aqui. A primeira coisa é que sempre que vem um marco tão grande assim dentro do mundo da tecnologia, né, sei lá, criação da internet e outros momentos, como foi esse momento onde a generativa chegou e está tomando a proporção que tomou, as coisas começam a mudar muito rápido. Então a gente está no primeiro ano onde essa adoção aconteceu de uma forma gradativa e tudo mais. Então a verdade é que a principal habilidade é assim, capacidade de estudar, se adaptar e resiliência. Sim, soft skills básicas assim e algumas um pouco menos básicas. Então, pô, se você aprender um negócio e o negócio não está sendo usado, se você ficar desmotivado, desmotivada, e isso te impedir de continuar batendo cabeça, tentando entender por qual caminho que você tem que ir, provavelmente você tem uma chance maior aí de um sucesso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que dentro desse aspecto de AI generativa e ferramenta de produtividade, eu acho que 2024 é um ano que deixa de ser um diferencial e passa a ser o básico. Você saber usar um chat GPT com qualidade, os prompts com qualidade. Gente, esqueci o nome do negócio do GitHub, mas a ferramenta do GitHub, Copilot. O GitHub Copilot com qualidade, mas entendendo também o que está acontecendo, né? Então, separar como que aquela ferramenta te ajuda com produtividade, mas também como que você sabe o que você está fazendo. Porque não adianta sair criando código. Produtividade não é volume de código, produtividade é código que funciona e que mexível e que está em produção, né, e que está rodando. Então, acho que esse é um segundo aspecto que é bem importante de tomar cuidado. O terceiro, mas que eu não acho que é específico desse ano, mas é uma coisa que eu levo muito para
para minha vida, que eu acho que também é uma característica marcante, é como que você constrói as suas conexões ao longo do processo. Tem muita gente que não fala assim, eu faço aqui o meu, eu gosto de trabalhar aqui nas minhas coisas, eu venho, trabalho na empresa, não crio conexão, não crio relação. Mas acho que essa cara, assim, a sua chance de ser contratado num lugar que a pessoa já. Não é porque é o QI, não, quem indica, não, porque a pessoa já conhece o seu trabalho, ela te conhece, você já conversou com ela, ela sabe quem você é. É muito mais fácil você confiar numa pessoa que você conhece do que numa pessoa que você não conhece. Assim como é muito mais fácil você também falar assim, não quero que essa pessoa trabalhe comigo porque você já trabalhou e você não gostou do trabalho dela. Então, construir essas conexões é um negócio eu acho, inclusive, a principal habilidade das pessoas que têm muito sucesso na carreira. São pessoas sempre muito bem conectadas. Muitas pessoas que são relevantes conhecem como que aquela pessoa trabalha, o que que ela sabe fazer, o que que ela não sabe fazer. E elas pensam naquela pessoa quando surge um desafio ou alguma coisa para ser construída. Então, eu acho que isso é mais genérico, não é do ano de 2024, eu acho que é independente de momento de carreira, mas é uma habilidade bem importante. Como é que você cria uma relação com alguém que você admira hoje? Perfeito. É playbook, tá? Isso aqui eu aprendi com uma outra pessoa. A primeira coisa é pensar em como que eu faço um contato inicial com essa pessoa. Se for da mesma empresa é mais fácil, porque você pode pegar alguma coisa ali em comum, pedir para conversar com ela para entender como é que a área funciona, ou para perguntar como que a sua área pode ajudar a área dela, e enfim, alguma coisa nessa linha. Se for uma pessoa genérica que você nunca conversou, aí vai ter que entender o quanto que você consegue acessar aquela pessoa, né? Você pode mandar uma mensagem no LinkedIn falando, te admiro por XYZ, gostaria de bater um papo com você com o objetivo J, e tentar conversar com aquela pessoa. Uma outra possibilidade é você pedir para alguém te conectar. Então, se é uma pessoa que você não conhece, seja da sua empresa ou de outra empresa, mas que você tem uma conexão em comum, que você criou com alguma pessoa, pode pedir para essas pessoas te conectarem. Então, acho que essas são as formas de você chegar até alguém, beleza? Primeiro passo. Descubra como você vai chegar na pessoa. Depois que você chegou, marcou uma primeira conversa, mandou uma primeira mensagem, primeiro pense em como escrever essa mensagem, com todo o cuidado do mundo, e lembra, eu gosto muito dessa frase, o AJ, eu lembro da primeira vez que eu escutei essa frase foi dele. O Allen George, que é uma pessoa que trabalha lá na Tribe. Se eu tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais curta. Você vai mandar uma mensagem para uma pessoa que você quer que ela se engaje em conversar com você, gasta tempo escrevendo essa mensagem, pensa como você vai escrever, para a pessoa sentir vontade de conversar com você. Né? Então, pensa o que você vai escrever nessa mensagem e tenta escrever uma mensagem curta. Aumenta a sua chance da pessoa te ler e querer conversar com você. Acho que esse é o segundo passo, como você aborda. E aí o tema, né? Que você vai abordar. Então tem que estar conectado com a pessoa, você tem que ter um bom motivo para conversar com ela, ou você tem que estar disposto a ajudar com alguma coisa. Então você pode falar para ela o que você quer ajudar ela e por quê. Beleza, conseguiu uma conversa. Aí aqui é onde eu acho que as pessoas mais erram, que é você vai para consumir, aprender e não dá nada em troca, para criar essa conexão. O que eu sempre tento fazer ou eu tenho algo muito nítido para retribuir para essa pessoa pelo tempo que ela está gastando comigo. Quando eu falo retribuir, é com conhecimento, é com algum apoio em algum outro momento e tudo mais. É uma troca mesmo, né? Uma relação frutífera para os dois lados. Ou a retribuição que eu vou dar é explicitar para essa pessoa como que ela me ajudou. Então, por exemplo, imagina que eu te chamo para me ensinar como gravar um podcast. E a gente senta, conversa, eu não tenho nada para te ensinar naquele momento, você é uma pessoa muito mais sênior que eu e tudo mais. E aí eu venho, sento com você e faço um monte de perguntas. Caju, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você faz aquilo outro? Como é que você faz... Fiz um monte de perguntas. Aí eu falo, Caju, obrigado. Eu vou marcar uma conversa para daqui a um mês. E eu queria te contar como que as dicas que você me deu
me ajudou a construir meu primeiro podcast. Então a gente volta de novo e eu trago um materialzinho falando aqui e o que também não funcionou. O que eu acho que você poderia ter feito, né? O que eu acho que você poderia dar de dica diferente no futuro, o que são coisas que você não me falou. E eu vou te devolver meio que um feedback do que você me ensinou. Então, no fim do dia, você está mostrando para a pessoa como que ajudou e a pessoa fica feliz porque ela sabe de fato como é que ela ajudou, ela não gastou aquela uma hora à toa, né? Às vezes você não vai usar para nada aquela uma hora que ela gastou. E você está devolvendo para ela uma forma de, da próxima vez, ela ajudar melhor sobre aquele mesmo tema. Então você está ensinando ela também. Você está retribuindo de alguma forma, mesmo que você não esteja ensinando uma coisa sua. Você está meio que aprimorando como que ela ensina aquilo que ela te ensinou. E aí, entender se de fato faz sentido continuar aquela relação e por qual motivo. Então, você pode sugerir um papo de tempos em tempos, para vocês se atualizarem e para vocês se ajudarem. Você pode sugerir uma coisa que agora você pode ajudar e que você percebeu que aquela pessoa está precisando. Ou não, ou fica naquilo, a pessoa te conhece, sabe o quanto que você é dedicado, dedicada. De tempo em tempo você manda um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e manda uma mensagem, troca uma ideia e mantém aquela pessoa por perto. Mas assim, não é com uma cabeça de sugar, é com uma cabeça de manter uma conexão frutífera dos dois lados. Você sabe que em algum momento você pode ajudar, ou que a pessoa pode te ajudar. Acho que esse é um pouco do frame que eu uso com todo mundo que eu quero me conectar e que eu acho que eu posso ajudar e que eu posso também receber ajuda. Muito bom. E você já teve resultado com esse framework? Cara, já, assim, eu tenho muitas conexões que são resultado desse framework já tem muitos anos, tá? Então, Legal. Ó, pessoal, já foi utilizado, então manda bala aqui, ó. funciona, Depois funciona. manda feedback em relação da utilização desse framework. Eu acho que a única coisa que tem que tomar cuidado é para não ficar, eu esqueci o termo, mas tipo, over, sabe? Você ficar demandando demais da pessoa, tentando ajudar demais a pessoa, tem que ir entendendo meio que o time ali, o quanto que a pessoa é ocupada, o quanto que ela sentir um pouco de como que foi a conversa. Porque tem conexões também que você vai conversar com a pessoa uma vez e nunca mais aquela conexão vai ser frutífera para os dois lados, e tá tudo bem. Tentativa. Tem que ter noção, né, pessoal? Exatamente. Perfeito, cara. Gostei É. Só que mais franco, é o isso. problema é que o ter noção é muito subjetivo, né? Extremamente. Extremamente. Mas vai Difícil, pegando o jeito. difícil metrificar, mas a gente vai aprendendo. O lance é aprender com cada relacionamento, com cada conversa, com cada chega pra lá, com cada vem cá. Porque muitas vezes a gente vai Exato. levar um chega pra lá de alguém que não quer se conectar com a gente, mas tá tudo bem, né? É isso. E outras vezes a gente vai, pô, criar amizades incríveis através de uma conversa. Porque há uma conexão ali, há uma troca verdadeira e entra também o ponto que o Gordinho trouxe, né, de oferecer algo, mas se interessa genuinamente por aquela conversa, por aquela pessoa, né? Quanto mais você de fato se interessar, porque eu já vi as pessoas utilizando a networking como vira uma máquina. Ah, eu quero me conectar com muitas pessoas porque eu quero obter resultado dessas pessoas. Mas dificilmente a pessoa vai conseguir obter resultados porque fica algo tão superficial que dá para sentir na conversa que aquilo é apenas alguém sugando ou querendo ter muito interesse, né? Perfeito. Perfeito. Gordinho, você já teve burnout? Não, profissional não. Eu tive, enfim, passei por um processo mais complexo, mas porque eu tive uma questão pessoal, que você acompanhou, inclusive, mais grave, né, na família, enfim, um falecimento na família, e que aquilo me afetou muito, e aí juntou aquilo e assim, eu não consegui, me travei no trabalho também. Mas burnout profissional não. Mas eu acompanhei pessoas que tiveram, então tive um certo nível de proximidade, principalmente por ter cuidado de um time grande ao longo de um tempo, né, de mais ou menos 100 pessoas. Então, acompanhei algumas questões de saúde mental ali ao longo desse processo. Como é que você colabora para o seu time não ter esses processos? Olha, eu acho que quanto mais você faz, quanto mais você é uma liderança planejada, que tem capacidade de
gerir as demandas, que entende o tamanho das coisas que você está entregando para o time, que entrega para as pessoas certas. E a pessoa certa é a pessoa que vai conseguir executar aquilo ali, ou que vai aprender com aquilo ali, ou que está com fome de executar aquilo mesmo que não sabe e tudo mais. E vai de carga de trabalho, mas você constrói um primeiro pilar aqui que é de como que você entrega o trabalho e de como é que você treina o seu time para pegar trabalho. Acho que esse é um primeiro pilar, mas ele não resolve tudo. Tem um segundo que é como que a organização que você trabalha lida com isso. Porque você pode ser uma liderança que lida com isso bem, mas que vem coisa de tudo quanto é lado o tempo inteiro. Pode ser uma cultura tóxica, pode ser, enfim, tem vários aspectos que podem estar ligados. Aí eu acho que a liderança tem que ter a capacidade de blindar o máximo possível as pessoas do time, mas ao mesmo tempo não é só blindar e, né, nossa, a organização é um monstro e eu sou a liderança boazinha aqui que cuida do time. Não, tipo, acho que isso não funciona também, porque a liderança representa a organização e o time. E ela tem que saber fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer só um, nem só outro. Então, esse é meio que esse vetor, comunicação para cima e para baixo, né? É super importante. Fazendo essas duas coisas bem, tendo uma organização que ela exige das pessoas, né? Porque o foco de uma organização é ter resultado financeiro, então ela vai exigir das pessoas, não tem como. Algumas pessoas vão ser mais exigidas, outras menos, em momentos distintos. Se isso tá ok, aí quando chega algum problema da pessoa não conseguindo trabalhar, ela cabeça ruim, talvez por uma somatória de trabalho e vida pessoal, enfim. É acolher, entender como é que você consegue ajudar aquela pessoa, entender se aquela pessoa já faz terapia, já passou por um médico, o que são os principais gatilhos que estão atingindo aquela pessoa, se você tem capacidade de mudar alguma coisa ou não, é uma coisa que não está sob seu controle. E aí traçar um plano, principalmente envolvendo o time de pessoas da empresa, né, de como a gente ajuda aquela pessoa a se recuperar. E aí pode ser, né, enfim, dando tranquilidade para essa pessoa que, sei lá, ela vai ter um afastamento médico, porque o médico deu, e você passar a tranquilidade de que está tudo bem. E que quando ela voltar vai estar tudo certo, ela precisa daquele tempo para se recuperar. Como liderança, eu já fiz isso algumas vezes, e você mesmo vai lá e tira e dá uns dias para aquela pessoa, independente de bater ponta, essas coisas, mas aí depende muito da empresa, né? Um ponto que é importante é que quanto mais você, como liderança, é uma pessoa que está próxima do seu time, conversa com o seu time com frequência, começa a entender quase que a linha de base da pessoa ali, né? Tipo, o vocal, o que ela conta, como que ela conversa, em cada one-on-one que você faz, uma boa frequência de one-on-one, semanal, você começar também identificando a pessoa, pô, ela tem ali uma capacidade de entrega, ela de um jeito, aí ela começa a ficar de outro, ela começa a entregar menos, não assumir que é porque ela tá preguiçosa ou porque ela tá desengajada, tentar entender o motivo daquilo ali que tá acontecendo. Acho que esse é um processo meio de ser humano mesmo, cuidadoso, mas também tomar cuidado para não ir muito over para esse lado, e aí, né, você pode acabar tendo situações onde aquela pessoa sempre está naquele mesmo ponto, né? Então ela tem que estar minimamente tentando se ajudar e com acompanhamento e não ser só ali na conversa, sabe? Para não ficar um negócio que pode ser uma justificativa para não estar trabalhando. Então, eu acho que esse encaminhamento médico, inclusive, na minha opinião, é o mais importante exatamente por isso. Porque aí uma pessoa que sabe diagnosticar vai te falar, não, essa pessoa não está bem mesmo. E aí você vai ter uma tranquilidade maior para tratar essa pessoa como uma pessoa que não está bem mesmo. Até porque o papel das lideranças também não é super proteger as pessoas, né? Perfeito. Vem educar, né? Às vezes a pessoa tem que ganhar autogestão, por exemplo, dizer não. E aí a mentoria da liderança, de ensinar isso também. Exatamente. Exatamente. Bom ponto. Mas ótimos pontos e
Só comprova a questão do lado humano que eu te falei. Lá no começo, para quem tá ouvindo aqui, eu cortei umas 2 vezes a introdução, porque toda vez que eu ia fazer a introdução, que eu falava que o gordinho era uma pessoa humana, tinha uma mosca que quase entrava na minha boca. E aí a gente pensou, essa é a mosca que tá querendo Eu não fazer fui o corte humano com do essa humano. mosca. Agora que a mosca não é uma pessoa humana mesmo. É, Pessoal, mesmo a mosca não querendo, né? é, agora a gente vai entrar na segunda parte do podcast, que eu vou fazer uma simulação de entrevista de recrutamento com o Gordinho. E essa é uma etapa do podcast que eu gosto de trazer com perguntas para ver como é que pessoas que contratam ou pessoas que têm uma carreira de sucesso aí, como o Gordinho, responderiam perguntas que são comuns em processos seletivos, né? Porque muitas vezes a gente responde as perguntas para uma pessoa recrutadora, mas não ouve como é que outras pessoas responderiam. Então vamos ouvir um pouquinho. Gordinho, topa? Bora, claro. Será que vai ter alguma saia justa? Vamos ver. Ah, com certeza. Assim como em toda entrevista. Senão, não seria. Então, bora É, lá. vai lá. Gordinho, você lembra qual foi o feedback mais construtivo que você já recebeu e como que aplicou ele? Tá. Eu vou responder, Caju, as perguntas, mas eu queria só fazer um parêntese antes. Posso? Pode. É, Dentro de uma entrevista, é super importante ser mais conciso nas respostas. No podcast como um todo, eu falo até, dou mais contexto, volto atrás, vem de novo, mas é porque é um ambiente um pouco mais descontraído que uma conversa. Mas a partir de agora, quanto mais conciso você for, mais der o contexto adequado, e não parecer que você está ignorando a resposta também, porque você dá uma resposta muito curta, é o ideal para esse tipo de resposta. Eu só queria fazer esse parênteses, Ótimo, porque eu falo, ótimo. né? E Beleza, agora, só para feedback. entender, você vai usar a persona de quem está respondendo a uma entrevista, é isso? Você pretende ser Vou, mais... exato, Ok, ótimo. exato. Vamos Isso, lá. exatamente. Tá Posso até valendo. Então comentar as agora, respostas, no final, mas eu avalio. combinado. Feedback mais construtivo que eu já recebi e Qual foi o feedback mais construtivo e como que você o aplicou? legal. Nossa, eu já recebi tantos na vida, porque eu já fiz tanta coisa que merecia feedback, quase que diariamente. Escolhe um bem marcante com você. Ah, lembrei. Eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalhava comigo, a Lívia, de currículo, na época lá de Tribe. Eu estava num período onde eu entrava muito quente nas discussões. E, assim, como era muito vetor de cultura, que é um pouco que você trouxe no início da podcast, e eu acho que fazia o certo de me sentir dono da cultura da Tribe, de ter começado a cultura da Tribe e tudo mais. Eu comecei a passar um pouco do ponto, ser um pouco dono da verdade, discutir pouco. E eu fiz isso um dia com ela, numa conversa que a gente teve, e ela me chamou e deu um feedback extremamente transparente. Falou, ô, Gordinho, eu acho que você passou do ponto aqui demais, assim, você parecendo ser dono da verdade, você não está preocupado em discutir, você trouxe elementos que você está trazendo só a sua visão, não te percebi querendo ouvir de volta. E na hora, assim, eu fiquei meio, não faço isso. Mas aí a gente encerrou a conversa, eu parei para pensar. Eu lembro que eu tirei o resto do dia para pensar, igual quando você vai pro cantinho da parede, assim. Eu falei, cara, eu quero pensar sobre isso. Ninguém tinha falado dessa forma, isso comigo ainda. Não, e foi assim, transformador. Porque eu realmente percebi que muitas vezes eu fazia isso com o espírito de estar defendendo uma cultura que eu acreditava, mas sem abrir espaço para as pessoas poderem falar e para poderem trazer uma perspectiva diferente, né? Então, em alguns contextos bem específicos, não era no geral, mas eram em aspectos que eu era muito pragmático sobre aquele ponto. E, pô, foi muito importante, assim, para mim. Eu, a forma como eu apliquei ele era começar a perceber quando eu começava a ficar temas que me incomodavam de cultura quando alguém falava alguma coisa. Então, eu ficava incomodado
e falava assim, nossa, essa pessoa está indo por um caminho completamente errado. Aí eu dava um passo atrás e pensava, tô sendo muito dono da verdade? Tô tendo uma interpretação única aqui e nem quero escutar o outro lado? Ah, então, beleza, tô. Eu não aprofundei em entender. Ah, beleza, então vou dar um passo diferente. Então era meio que o meu gatilho. Então foi esse feedback que eu recebi. Para mim foi bem importante. Isso mudou até relações pessoais, a forma como eu agi. Você se viu abrindo mão de discutir algo, por exemplo? Acho que não abrindo mão de discutir. É, sempre eu continuei discutindo, mas eu me vi sendo a pessoa que fazia uma escuta mais ativa e era mais humilde para escutar, que é o que eu falei lá no início, em temas que eu tinha muita convicção, entendeu? Então, assim, acho que é meio que aplicar um pouco da característica natural geral ali, em temas que eu tinha um nível de convicção que me deixava um pouco cego. Eu acho que, assim, como qualquer extremismo, não leva, acho que, a lugar nenhum. Quando você é extremista até numa coisa que pode ser super positiva, você pode também estar falhando ali em ouvir outras perspectivas e mudar um pouco da sua perspectiva. Então foi isso que eu aprendi. E como é que você avalia o sucesso nas suas entregas? No seu trabalho como um todo? Meu trabalho profissional, Isso. olha, o primeiro aspecto para mim é se eu estou entregando as métricas de negócio que eu preciso entregar. Então, sempre que eu estou construindo alguma coisa, seja com tech, seja com gestão, enfim, o que for, eu preciso entender onde que eu estou impactando e o quanto eu preciso impactar. Quanto mais subjetivo isso for, mais difícil é de você conseguir avaliar. Então, essa é a primeira coisa. Beleza, atingir as métricas que eu precisava, ou não atingir, fiquei perto, sucesso do ponto de vista de resultado de negócio. O segundo aspecto é como que eu construí isso e qual foi o impacto para o meu time. O time está feliz em construir o que ele construiu? Ele entende como que, né, eu consegui desdobrar isso para o time, para ele entender o que ele de fato construiu. Eu não apertei meu time no limite onde eu não precisava, porque eu não me planejei. Então acho que é um pouco do como. Aí eu avalio o como, beleza. Eu entreguei o resultado e o meu como foi bom. Eu acho que por fim é um pouco de o quanto que eu fui consciente com o uso de recursos. Então, fiz um uso de recurso adequado, beleza, às vezes o time pode estar feliz, a entrega foi boa, então a execução foi ok, mas eu gastei muito mais do que eu precisava, do ponto de vista de recursos, pessoas, software, dinheiro e tudo mais. Então, acho que são esses três aspectos, são os principais que eu olho quando eu estou fazendo alguma entrega. Como você descreveria o seu estilo de liderança, Lucas? Humano, mas ao mesmo tempo muito focado em resultado, então eu tento fazer esse equilíbrio entre ser humano, cuidar das pessoas, mas botar essas pessoas no máximo do potencial delas para entregar os melhores resultados. E porque resultado para mim também é o quanto meu time cresce. Então, eu sou uma pessoa que exige bastante do time, mas que ao mesmo tempo está ali do lado no dia a dia, nos problemas, na hora que as coisas, né, ficam difíceis, eu tô junto. Então acho que tem esse ponto. Tô- eu estou sempre bem perto da perspectiva de acompanhar o que as pessoas estão fazendo, mas não num viés de microgerenciamento, mas de quem é mais júnior às vezes demanda mais atenção, quem é mais sênior às vezes demanda menos atenção, mas demanda coaching para dar o próximo passo. Então, sou uma liderança bem próxima do time e bem divertido, assim. Eu acho que o meu time dá bastante risada comigo, eu faço resumo da minha vida para eles e é um negócio bem. Eu me conecto, eu acabo criando uma relação, somente depois que eu terminei de liderar essas pessoas, de amizade, de proximidade, de apoio.
Então, acho que é um pouco disso. Acho que eu não sou uma liderança tão amada, mas respeitada. Interessante. É. E como é que uma liderança não amada cria relacionamentos de amizade? Eu acho que relacionamento de amizade ele vem do respeito também. É, quando eu digo ser uma liderança não amada e respeitada, eu vou até dar o contexto aqui. A pessoa que ela quer muito ser amada, por ser amada, ela toma decisões que não necessariamente são as decisões que é melhor para a pessoa e é melhor para o negócio. Então ela toma uma decisão que é mais fácil, principalmente de conversar e de discutir. Evita conversa difícil, evita. Eu não busco ser amado como liderança ou como uma pessoa que trabalha, na verdade, para ser bem sincero, por ninguém que eu trabalho junto. Eu busco que essa pessoa entenda por que eu estou fazendo as coisas, que ela entenda que é pro bem dela, e que se ela quiser gostar de mim, ótimo, eu vou ficar super feliz. E eu tento fazer isso acontecer, obviamente, mas o principal ponto é que eu preciso que ela respeite, e o respeito vem de entender por que eu estou fazendo as coisas. De sentir liberdade também para me dar os toques, os feedbacks das coisas que eu acho que eu estou fazendo por bem da pessoa, e às vezes não estou também, né? Não quer dizer que eu acerto sempre. Então acho que é bem nessa linha, assim. Eu não tenho preocupação nenhuma em desagradar, mas não porque eu não ligo, mas porque eu só desagrado quando eu acho que é importante para a pessoa. Vai ser melhor para ela se eu desagradar ela, né? Não vou passar a mão na cabeça da pessoa. Você já teve que lidar com desmotivação ou baixa moral do time? Já, já. Acho que você acompanhou junto comigo isso, assim. Acho que assim, essa é uma tarefa constante de qualquer liderança. Sempre vai ter um grupo de pessoas que está com uma moral mais baixa, está mais desmotivado e tudo mais. Então esse processo de motivação ele é meio que padrão. Tem que ir criando ferramenta para poder fazer essas pessoas estarem mais motivadas. Como é que você costuma Eu abordar? vivi, eu vivi duas situações. Eu vou focar em uma só delas por uma questão de tempo. Na Tribe, o, o time que eu cuidava era o time de instrução, né? Assim como o Caju também cuidou de um pedaço do time de instrução ao longo desse tempo lá. E o time de instrução ele recebe o feedback das pessoas estudantes diariamente. A 99% dos feedbacks positivos, mas obviamente que tem feedbacks de melhoria. E que trabalham, que dão aula, algumas lidam bem com esses feedbacks de melhoria, simplesmente vão lá e aplicam, outras não lidavam tão bem. Então isso gerava uma desmotivação em algumas dessas pessoas. E aí eu acho que é muito mais um processo de fazer exatamente o que eu comentei agora, entre amar e ser respeitado, porque no fim do dia, a pessoa está te dando um feedback que você precisa melhorar, você tem que separar. Primeiro, o feedback faz sentido ou não faz? Beleza, faz. Ele foi respeitoso, né? Um feedback na bola? Preocupado em te ajudar a melhorar? De fato? Foi. Então é um feedback, é uma coisa positiva, é alguém tentando te ajudar a melhorar. Então isso não deveria gerar desmotivação. Você, como liderança, deveria conseguir explicar isso para a pessoa e virar aquela percepção por uma percepção positiva. Ah, foi um feedback, pô, que não fez sentido. Beleza. Você, como liderança, tem que apoiar essa pessoa a entender que aquele feedback não faz sentido e ela pode ignorar aquele comentário, porque ele não faz sentido. Ou se ele faz sentido, mas ele vem num tom desrespeitoso e tudo mais, você tem que ensinar a pessoa a separar o que é a informação que vale a pena ser lida e o que é falta de educação da pessoa que escreveu. E ignorar essa segunda parte, porque isso você não controla. Somente se você não souber quem é. Né? Porque se você souber quem é, você pode dar o feedback sobre a forma pouco cuidadosa ou mal educada que a pessoa trouxe. Então, isso é trazendo num aspecto mais individual. Agora, tem um lado mais geral da equipe, sei lá, uma equipe que não está entregando meta, que eu acho que, pô, você pode ir lá, fazer uma fala motivacional, ó, time, vamos lá, vamos entregar, vamos trabalhar mais. Mas eu acho que time feliz, essa é meio polêmica, mas enfim.
Time feliz é time que bate meta. Então, como liderança, você tem que conseguir planejar e apoiar o seu time para entregar o resultado. E se não entregou o resultado, por que não entregou? O quão próximo está desse resultado? E o que precisa fazer? Qual o plano para poder entregar Opa, quase derrubei a caixinha aqui. Para poder entregar o resultado da próxima vez, no próximo ciclo. Então, dar essa visibilidade do quão próximo ou distante, por quê e qual que é o plano, eu acho que é uma coisa que ajuda o time a entender para onde que ele precisa ir, sabe? E aí eu acho que quando a pessoa sabe para onde ir, ela pode até estar num lugar de baixa moral, mas pelo menos ela sabe o que ela precisa fazer para chegar. Quais são suas metas profissionais de longo prazo? Legal. Eu acho até bem ruim falar isso, porque isso não é o que eu oriento as pessoas quando eu converso com elas sobre carreira. Qualquer uma que seja que vem conversar comigo. Eu gosto muito de fazer papo sobre carreira, né? Eu tenho objetivos profissionais como virar um executivo de tecnologia, seja da perspectiva mais técnica ou mais de produto, de negócio. Então essa é uma visão que eu tenho de longo prazo. Mas o mais importante para mim é o processo. O que são as coisas que eu estou aprendendo e qual que é o resultado que eu estou gerando nos lugares que eu estou aprendendo. Porque eu acho que é assim que você constrói o longo prazo. Essa perspectiva de longo prazo, se olhando para uma posição, ela é, eu acho ela muito, você contar com que os passos vão ser lineares e que tudo vai calhar para acontecer tudo do seu jeito. Então eu olho por que eu quero aprender ao longo do tempo e como que aquilo vai me ajudar na pessoa que eu acho que eu vou ser. É uma predição. Mas focado em estar sempre fazendo coisas que eu acho que vão ser importantes para minha carreira no futuro e menos em tomar decisão, porque eu acho que aquilo ali vai ser o passo que vai me colocar naquela, sabe? Meio que muito determinístico, assim. Então, respondendo de forma mais pragmática aqui, eu quero ser uma pessoa com um alto nível de capacidade de impactar organizações usando tecnologia, ou construindo tecnologia, ou projetando tecnologia. É um pouco do que você já faz hoje, né? É um pouco do que eu já faço hoje. Um pouco Só que não, eu quero né? fazer É o isso que em, você busca fazer todos os dias, né? cara, 100%. Mas acho que o que muda é a escala, né? Com que Entendi. eu vou fazer isso no tempo. E obviamente que como que eu vou ser recompensado por isso também, né? Isso é um fato, né? Você quer crescimento profissional, na maioria das vezes, para você construir uma vida melhor para você, para sua família. E quais são suas estratégias para manter o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal? Olha, o primeiro ponto é manter uma rotina de atividade física. Isso para mim faz muita diferença. Quando eu paro, a minha capacidade de ter disciplina em todo o resto, ela diminui muito, muito. Eu não, assim, eu não consigo dizer se isso é uma coisa minha, mas isso para mim é extremamente importante e todo mundo que eu posso orientar, eu oriento nessa linha. O segundo é definir o que são coisas inegociáveis que eu não vou abrir mão pelo trabalho. Então, exemplo, meus treinos, exemplo, tempo com as pessoas que eu gosto, um outro compromisso que eu preciso que ele aconteça com recorrência, óbvio. Ah, explodiu uma bomba, eu preciso, beleza, uma vez, você, né, deixar de ir a um compromisso e tudo mais. Então, estabelecer esses limites e sempre dar visibilidade para a minha liderança, de como que eu tô, de como que o meu trabalho está me impactando, de como que ele consome o meu tempo, de como que eu estou me sentindo em relação a ele, se eu estou ou não estou motivado, por quê. Então, esse alinhamento com a liderança, não ficar imaginando o que a sua liderança está pensando e como ela está te vendo, acho que é super importante para você perceber que o que você está fazendo está suficiente, você está indo bem, ou não está suficiente, não está indo bem. Então, acho que cobrar um pouco disso. E acho que é o básico, né? Sono, alimentação e essas outras coisas que vão te apoiar. E por fim, aí eu acho que é uma escolha, mas na minha opinião todo mundo deveria fazer terapia, né? Semanal, bonitinho, autoconhecimento, ser uma pessoa terapeutizada.
Então, acho que isso te faz pensar sobre todos esses outros aspectos que eu acabei de falar aqui. É quase que como um processo de gestão desse balanço entre vida pessoal e vida profissional. Lucas Ferraz, você está contratado. Obrigado. Eu não teci tantos comentários nessa simulação, que a ideia é Hã? justamente de quem vai buscando entrevistar. Eu ainda fiz muitas caras e bocas, né, de comentário. Geralmente não é bom você transparecer tanto quando está fazendo uma entrevista. Embora eu vou confessar, Gordinho, eu não gosto tanto dessa regrinha. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu também não. Eu gosto muito de trocar ideia em entrevista. Exato. Mas eu puxei aqui, a ideia era eu não comentar tanto para deixar mais orgânicas as tuas respostas vindo 100% de ti. Uhum. Mas muito obrigado aí, acrescentou bastante. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas até a repensar um pouco as suas próprias respostas, né? Porque também, por exemplo, quando a gente fala daquela visão de futuro, né, longo prazo, eu já fui daquele contexto que eu sempre sabia exatamente onde eu queria estar no próximo. 3, 5 anos, né? Hoje eu estou vendo que a vida é muito mais orgânica, né? Então é aquilo que você falou. Hum, Então, a partir do momento que a gente traça algumas metas, talvez de conhecimento ou de impacto que a gente quer gerar, muitas vezes o como pode ser diferente ou o que, né? Mas o why ali, um pouco do porquê ele tende a se manter o mesmo e as formas como a gente executa aquilo vai mudando ao decorrer do tempo, até porque a gente não calcula as oportunidades que vão chegando, né? Muitas vezes chega uma oportunidade que, pô, muda a nossa vida completamente e a gente decide mudar ou mudar das nossas escolhas, né? Então, são exatamente. perguntas que hoje eu penso na resposta delas de forma muito diferente como eu pensava há 5 anos atrás, por exemplo, né? E são perguntas que é difícil de julgar a qualidade da resposta. Ela é muito mais para entender, no meu ponto de vista, tá? Como a pessoa discorre sobre a sua própria carreira, onde ela quer chegar, através se ela consegue conectar esses pontos se ela é muito voltada para o próximo passo, se ela já chega, por exemplo, já sabendo onde quer estar há 5 anos, muitas vezes essa pessoa ela vai ser ótima para crescer rapidamente no cargo, por exemplo. Porque se ela já sabe que ela quer, na verdade, eu tô contratando ela como júnior, mas ela tá com sangue no olho para ser sênior em 5 anos, pô, essa pessoa pode ser uma pessoa diferenciada se a gente precisa de alguém com esse perfil, né? Então a gente consegue calcular um pouco disso, né, através dessas respostas. Total, total. Assim, eu acho que, complementando seu ponto inicial, eu não sou poker face na conversa, não consigo. E assim, não é nem que eu não consigo, eu não acho bom, porque um dos grandes pontos de você não conseguir aprofundar com uma pessoa, eu entendo, tá? O conceito de você ficar aqui mais quietinho, porque você quer ouvir a pessoa sem ela ter a sua devolutiva. Só que a maioria das pessoas fica nervosa nesse processo. E aí quando você fica nervoso, você abaixa a sua confiança. E quando você abaixa a sua confiança, eu pelo menos acredito que você mostra menos de quem você é, né? Você está menos livre para falar. Sim. Então eu vou tentando deixar a pessoa o mais confortável possível para ela me contar tudo. Eu quero que ela seja o mais livre aberto possível para me contar tudo. Então eu reajo um pouco né, às respostas que a pessoa tá me dando. Enfim, também não gosto não, Caju. Tamo junto nessa. Tem alguma pergunta que você não deixa de fazer? Essa é a pergunta cerejinha do bolo. Em todas as entrevistas que você faz. Sim, eu gosto que a pessoa me conte um erro que ela cometeu, e como que ela lidou com aquilo, e um acerto e o aprendizado. Acho que explicando um pouco do racional, tá? A do erro, primeiro para ver se a pessoa tem capacidade de olhar para os próprios erros. Esse joinha aqui quando você está mexendo é ótimo. Olhar para os próprios erros, refletir sobre eles, aprender e internalizar. Então, é um pouco do que eu meço ali. Porque a pessoa que não sabe fazer isso,
e ela não está preocupada em fazer isso, tudo que você quer de uma pessoa nova que você contrata é que ela já saiba alguma coisa, mas que ela esteja disposta a evoluir. Se a pessoa não sabe os erros que ela cometeu, se ela não reflete sobre isso, ou se ela não se importa com isso, dificilmente ela vai ser uma pessoa que aprende rápido, né? Ela, né, principalmente, ela vai tentar pouco, enfim, tem medo de cometer erro, sei lá. E sobre acertos, é porque eu acredito muito que o nível de confiança que a pessoa tem nela mesma e na capacidade de entrega dela influencia demais no quanto que ela tem capacidade de entregar. É quase como, é um ciclo virtuoso. Aumenta a confiança, a pessoa vai ficando melhor, ela vai entregando mais, ela aumenta mais confiança e vai melhorando. E isso só funciona se a pessoa também tiver a capacidade de analisar os erros dela. Porque senão também ela vai achando que ela tá boa e confiando e vai fazendo um monte de coisa errada achando que tá bom. Então, esse balanço entre compreender as coisas boas que faz, saber falar sobre isso e também saber entender quais são as coisas que errou, por quê e como que não erra de novo, para mim é meio que o frame de evolução. Então são as duas perguntas que eu não deixo de fazer nunca. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final, gordinha? Estamos Quero fechando o demais. podcast. Quero demais. Primeiro, obrigado pelo convite, Caju. Te falei, mas sempre que você quiser, estamos por aqui. Eu adoro falar, falo muito, inclusive. A segunda, para as pessoas que estão assistindo, né, o seu público como um todo, tanto pessoas que são gestores também, contratam, quanto pessoas que são mais sênior, pessoas que estão num processo de recolocação e tudo mais, aprofundem antes de fazer uma entrevista. O podcast é uma entrevista aberta, né? Então, entende como é que a empresa funciona. Se tem lá descrito quem é o hiring manager daquela vaga, né? Quem é a pessoa que está contratando. Cara, abre o LinkedIn dela, vê tudo que ela curtiu, todas as coisas que ela. Quais são as atividades dela. Tipo, aprofunda na pessoa que vai te entrevistar. No negócio, na tecnologia que usa através, sei lá, do blog de tecnologia da empresa. Se dedica de fato. Porque 5% das pessoas faz isso. Ou menos. Porque eu já fiz entrevista que a pessoa não sabia nada do negócio que ela estava fazendo um processo seletivo. Assim, é bizarro. É a maioria. Então, se você faz isso, e que é um negócio que gasta pouco tempo, é uma hora e meia antes de você fazer uma entrevista, você já dá um passo lá na frente. Então, acho que esse é a principal dica que eu deixo, dado o objetivo do podcast. Aprofunda na vaga que você escolheu, ou que você foi, mesmo que você tenha sido convidado para fazer um processo seletivo. Ah, me convidaram. Cara, gasta uma hora. No limite, você pode até não aceitar aquela vaga, mas quem contrata é CPF, não é CNPJ. Então, as pessoas que você conversou, se você fizer um bom processo, às vezes você não se interessa pela vaga, a pessoa não te aprova, mas ela vai falar, não, a pessoa se preparou para a entrevista, conhecia tudo do meu negócio. Em algum momento ela vai lembrar de você. Então, volta lá nas conexões, né? Você vai acabar gerando conexão fazendo a entrevista. Então, nunca vai despreparado ou despreparada aí para uma entrevista. Gasta um tempinho. Ótimo. Muito obrigado, gordinho. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra te ter aqui na trilha de carreira. Não foi só uma trilha de carreira, mas a gente tem outra trilha que é a de hiring, porque a gente misturou um pouco, né? Aproveitei que você entrevista muita gente, entrevistou muita gente aí, já para trazer uns insights também, tanto para. Eu gosto de falar que eu quero hackear um pouco o sistema, né? E Uhum. ouvir do lado de quem está contratando. Inclusive, amanhã eu vou entrevistar a Dani Barrotti, e que foi hiring, acho que continua ainda lá na hiring da Tribe. Eu quero conhecer um pouco mais o lado dela nisso. Eu quero cada vez mais hackear esse sistema e entender o lado de quem contrata, para trazer informação e além. Muito obrigado, Gordinho. Obrigado você, meu querido. E Sempre um agora, prazer. o Gordinho, diz uma palavra-chave que vai ser a senha do podcast. Meu Deus, que difícil. Foi a pergunta mais difícil de todas. E super aleatório, né? Completamente aleatória.
Tava zero preparado para essa pergunta. É... Corrida. Corrida. Pessoal que está no YouTube, vai lá, comenta agora corrida. Vamos lá, se chegou até aqui, pelo menos comenta lá pra gente corrida ou compartilha no Spotify. Nossa, lá no LinkedIn, por exemplo, marca o gordinho, marca eu e coloca lá corrida. A gente vai entender. Chegou Boa. até aqui, merece um prêmio. Merece um Obrigado prêmio. novamente. Esse podcast tem um patrocínio da Code One. A Code One é uma consultoria de tecnologia com foco em desenvolvimento de infraestrutura. Então, seja para tirar uma ideia do papel, melhorar a performance, a qualidade da equipe ou diminuir o custo de infraestrutura. Temos uma solução para sua companhia. Então, manda uma mensagem lá no codeone.com.br e vai falar diretamente comigo para a gente analisar. Beleza? Até mais. Valeu, gordinho. Valeu, meu caro. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.